O tema desse sermão, ele é para mim. Aliás, esse sermão eu fiz para mim, mas resolvi dividir com vocês. A paciência dos que esperam. Eu considero a paciência um dom. Mesmo quem tem um temperamento mais tranquilo, ainda assim é um dom. Porque às vezes a pessoa tem um temperamento mais tranquilo, ou até mais introvertido, mas não é paciente. É introvertida, mas não é paciente. Particularmente, eu valorizo muito a paciência e considero ela muito importante para mim e preciso muito desse dom de Deus. Mas ela se torna muito mais necessária e muito mais significativa quando você está esperando. Existem outros momentos que você não está esperando, mas você precisa ter paciência, né? Com os outros, né? Com os erros dos outros, com as diferenças dos outros, é um momento de paciência. Mas esperar é uma situação que ela potencializa a necessidade de paciência. E a gente precisa muitas vezes ter olhos clínicos para definir em que situação estamos vivendo e quanto é necessária a nossa paciência. Situação no contexto social e situação no contexto espiritual. É inevitável não mencionar os últimos acontecimentos que testemunhamos há poucos dias. Enchentes no Rio Grande do Sul e agora em Santa Catarina. Incêndio na Argentina. E o massacre de inocentes em Israel, com consequências trágicas e perturbadoras. Sem falar na guerra da Ucrânia, o terremoto na Turquia, no Afeganistão e o acelerado crescimento da angústia na humanidade. É incrível, mas muitas pessoas consideram isso já comum. Mas não é comum. E o pior, tem se tornado mais intenso e mais frequente. E mesmo assim as pessoas parecem que continuam na sua rotina como se tudo fosse igual, desde que não falte aquilo que ela considera prioritário. Portanto, eu considero necessário nós entendermos isso. E como estamos lidando com nossa paciência com relação a isso. Em 1994, eu tive a oportunidade de visitar a Inglaterra, Londres, algumas cidades ali de Londres, e fui até a Escócia, que está do lado da Inglaterra, até Glasgow, na Escócia. Eu e mais alguns colegas, o pastor Kleber Gonçalves estava comigo, e alugamos uma van em Londres e fomos até lá. Mas um dos momentos que nós estávamos em Londres, nós fomos visitar o Palácio da Rainha, o Palácio de Inverno, porque ela tem o Palácio de Buckingham, que fica em Londres, e tem o Palácio de Windsor, que fica um breve período de... É rápido, algum tempo ali de trem, de Londres até fica próximo ao nosso colégio de Newbold. Está lá o Palácio de Windsor. Mas interessante que nós fomos até a estação de Waterloo, que fica lá em Londres. Pegar esse trem aí, para irmos para Windsor. E quando eu cheguei em Waterloo, eu fiquei impressionado com uma coisa. Lá existe um grande relógio, que você está vendo aí no alto, na tua direita aí. E nós conhecemos Londres, os ingleses, pelo quê? Pontualidade britânica, né? E aquele dia, eu pensei, eu vou testar esses ingleses aqui. O horário do bilhete que eu comprei, do trem para o Windsor, era exatamente 2h13. Eu falei, mas que coisa mais doida, 2h13. Eu duvido que vai sair 2h13. E o pastor Kleber, que estava comigo, já tinha morado lá, falou assim, entra no trem, senta, espera que você vai ver. E eu fiquei esperando, queridos, quando foi 2h13, as portas se fecharam e o trem saiu. Falei, miserável desses ingleses.
Se fosse no Brasil, vamos deixar isso para depois, né? Mas a pontualidade britânica é impressionante. É bom a gente não precisar esperar, né? Deu horário, tem gente que gosta muito disso, e gente que faz questão disso, compromisso marcado, hora de chegar, e até cobra dos outros, né? Existem alguns casais que um é mais rápido, outro é mais lento, e outro é mais detalhista, outros não. Mas a gente lida com isso. Mas só que hoje, nós estamos menos pacientes com o tempo, com os horários do que antes, né? Ou com os prazos, menos do que antes. Lembram da nossa velha e querida máquina de datilografar? Alguns aqui não sabem nem o que é isso. É uma impressora Wi-Fi, tá? Para quem não sabe, Bluetooth, mais ou menos isso, para geração Millennium aí, e os Nutellas da vida. Tá? Mas eu usei uma dessa aí para trabalhos na faculdade, datilografei trabalhos para alguns colegas meus, paguei os meus estudos datilografando trabalho, datilografar, né? Datilografava mesmo, fiz curso, impressionante. Computador, quem lembra daquela tela com as letras verdes? Nossa, eu quando comprei o primeiro computador foi uma coisa impressionante, aquele monitorzinho pequeno, mas tudo era tão lindo. Aí depois veio alguém e me disse, agora você pode se comunicar pela internet. E eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia, porque eu estava acostumado a usar o meu velho disquete, que no começo era enorme, depois foi diminuindo de tamanho. Não tem nada de capacidade nesse negócio, não sei o que armazenava, não sei, mas eu tinha vários disquetes com sermões, com imagens e tudo aquilo. Estava lá guardado. E aí então veio a nossa querida, famosa Power Mega Internet de escada. E a gente via essa imagenzinha no monitor e ficava ali orando para que uma hora entrasse o sinal. E alguns iam para o banheiro, tomavam um banho, comiam, almoçavam, voltavam e estavam na metade do caminho. A internet de escada. Nem tem mais isso, né? Eu morava num bairro humilde, mas assim, que tinha uma característica de todos nós nos conhecemos. Eu me lembro que a gente fazia compras no armazém da esquina. O armazém dos Pagliarini. Lembra desse estilo assim? Aquela balança para pesar o arroz, o feijão que ele vendia lá e outras coisas mais, a carne. Tinha aquele baleiro que a gente, na minha idade, sempre ficava acima dos olhos, a gente ficava na ponta dos pés e eu ficava sonhando com alguns doces dentro desse baleiro aí. Tem gente que vai chorar agora, mas segura aí. Bons tempos que não voltam mais, né? Eu ia caminhando, era na quadra da minha rua, mas eu ia caminhando para o armazém, fazia as compras, comprava pão, chinelo, tinha botijão de gás, arroz, feijão, carne, e tinha quichute, conga. Quem nunca usou uma conga aqui dos meus contemporâneos, que atire a primeira pedra. Quando você tirava a conga do pé, todos os vizinhos sabiam. O Marco tirou a conga, gente! Porque o cheiro era característico. Alguns dizem que está sendo estudado ainda essa situação do cheiro da conga. Mas a gente tinha tempo. Aí veio toda a modernidade, né? Veio as coisas que são boas e são importantes. Hoje você não precisa mais sair de casa para comprar as coisas na loja, e muito menos ficar esperando que elas sejam, que cheguem no armazém, no supermercado. Você tem o e-commerce. E esses dias eu estava impressionado porque alguém que levantava e ia na padaria, ou no armazém do Hélio Pagliarini comprar, ou ir ao supermercado onde eu morava, hoje fica irritado se a encomenda demora mais de um dia para chegar, né? Ou chega depois de 2 dias. Não consegue esperar. Agora te entregam em casa em questão de horas, brincando. Mas vocês percebem como nós estamos com muitos recursos, tudo mais agilizado, mas nós temos menos paciência? Menos paciência. Eu me lembro quando eu fiz uma viagem de Porto Alegre para Curitiba, com o primo do meu avô, numa DKV. Ninguém sabe o que é isso, né? É um carro que usava o motor de uma máquina de costura, mais ou menos isso. V-Maguete. Era um carro super top, porque era uma SUV V-Maguete, né? Imagina subir a Serra da BR-116 numa V-Maguete. E para nós era divertido.
hoje as coisas não são assim, nós não temos tempo. E com isso nós estamos trazendo para a nossa vida espiritual uma influência um pouco complicada. Nós não temos mais paciência. A paciência dos que esperam não acontece mais. E alguns de nós estamos desistindo. Mesmo frequentando aqui um ambiente religioso e vindo à igreja ao sábado e os cultos, parece que nós já desistimos de viver a promessa da volta de Jesus. E às vezes falar nisso parece mais uma rotina, ou mais daquilo que nós acreditamos, mas não estamos vivendo. Não temos mais paciência, não podemos esperar mais. Por que eu falo isso? Porque nós estamos nos dirigindo para outros objetivos, para outras prioridades, porque não temos mais paciência de viver à espera da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos nos envolvido em coisas que nós consideramos mais urgentes, ou que podem nos trazer mais rápido o conforto, a realização ou a satisfação. Perdemos o foco. E eu quero com você agora ir para Êxodo, aquele texto que eu pedi para você abrir, capítulo 24, versos 15 a 18, a gente vai ler alguns textos nesta manhã. Por favor, me acompanhe. Diz o texto: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Feche teus olhos por alguns segundos, por favor. Querido Pai, é imprescindível te buscarmos nesse momento, porque a Tua palavra está aberta. E em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, e somente Jesus seja exaltado, e para Ele olhemos agora. Em nome de Jesus, amém. Era um momento inigualável. O monte Sinai fumegava. O povo de Israel estava impressionado com tudo aquilo. Depois de 410 anos escravos no Egito, envolvidos em todo tipo de idolatria e de maldade, de promiscuidade e feitiçarias que aquela nação tinha, Israel agora era levado para longe e vê a manifestação do Deus de Abraão, o Deus da promessa. O monte treme, eles veem a glória de Deus, trovões, e o seu líder Moisés é levado para lá. Fica esperando 6 dias, e no 7º dia então a glória de Deus se manifesta e chama Moisés. Eles estão impressionados. Eu tive o privilégio em 1994 de visitar Israel e visitar o Egito. E quando eu estava indo em direção ao Egito, saindo de Israel, eu passei pela Península do Sinai. Isso que você está vendo aí é a Península do Sinai, é uma foto que eu tirei da porta do hotel, de uma hospedagem que eu fiquei na Península do Sinai. Foi um privilégio para mim. Aquele lugar é o deserto, é tão quente, que nós precisamos começar a subida no Monte Sinai às 2 horas da manhã, senão não aguentaríamos subir o Sinai. E eu cheguei lá em cima, e várias vezes a subida foi na escuridão, porque estava, lógico, o sol não tinha nascido ainda, e a ideia era chegar lá no cume do monte e ver o pôr do sol, o nascer do sol. E então eu ficava olhando, será que Moisés foi desse lado que Moisés subiu? É uma subida muito difícil, o caminho é bem estreito, precipício do lado. Eu ficava imaginando em que lugar. Eu levei quase 3 horas para chegar lá. É impressionante. Mas esse lugar Deus se manifestou, e o povo viu tudo aquilo, estava impressionado. E alguns momentos antes de Moisés subir ali, Deus declarou a sua lei, Deus declarou
os seus mandamentos, Deus declarou as regras para que o povo pudesse viver e ser feliz e ter um relacionamento com Ele. E quando o povo viu isso, ouviu isso, o que o povo fez? O povo concordou. Agora Moisés vai para lá, e o povo fica esperando o retorno de Moisés. Só que os dias passam, Deus não havia dito que ele ficaria 40 dias, mas eles imaginaram, de hoje para amanhã está tudo bem, Moisés não vem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, uma semana, 2 semanas, onde está Moisés? A impaciência vem. Aquele sistema que eles haviam aprendido no Egito, de ver as coisas muito rápido, eu disse para vocês que eu tive a oportunidade de visitar alguns sítios arqueológicos no Egito, em Karnak, em Luxor, no Vale dos Faraós. Até hoje a arquitetura, as construções egípcias da época de Moisés impressionam a gente. Isso é um assunto para outro dia. Mas eles estavam ainda com a mente afetada por tudo aquilo, e o seu líder não vem, eles veem os sinais da presença de Deus ali, mas aquilo parece que não os toca. Então algo acontece, porque eles não conseguem esperar. E quando você não consegue esperar, você perde a esperança, você procura a esperança, porque não dá para viver sem esperança, né? E eles procuraram a esperança que eles haviam perdido no seu líder ou naquilo que Deus havia falado. E o que aconteceu? Vá comigo agora para o capítulo 32. Eu quero que você atente muito bem, por favor, para esse momento, porque isso tem a ver com a nossa história agora. Êxodo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O que você faz quando você perde a esperança? Você procura algo para ter esperança. E imediatamente eles retrocederam e voltaram aos seus sistemas, vidas e rotinas que eles tinham na idolatria e no paganismo. Diz o texto do capítulo 32, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Para quem viu o mar vermelho se abrir, para quem viu o exército do Egito ser destruído, egípcios que confiavam nesses deuses e foram destruídos, para quem viu os milagres que eles viram, e agora estava diante do Sinai vendo manifestações de Deus, como que pode isso acontecer? Porque eu faço a mesma coisa. Eu estou vendo sinais, mas não tenho mais esperança, mais paciência de esperar. E quando eu perco a minha paciência de esperar, eu vou buscar outros deuses. Nós não sabemos se Jesus virá ou se ele virá, então busquemos outros deuses. É tentador isso. Mas eu estou falando de alguém, de um povo, de pessoas que haviam sido sinceros por algum momento. Eles não eram incrédulos ou hipócritas. E como que eu sei disso? Volta lá comigo, por favor, para o capítulo 24, que nós acabamos de ler. Agora verso 3. Veja que coisa impressionante aqui. O que Moisés descreve. Capítulo 24, verso 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Moisés declarou tudo o que Deus havia dito: lei cerimonial, lei judicial, lei de relacionamento, leis de saúde. Moisés referiu os 10 mandamentos e as outras leis. E falou tudo, ele não escondeu, não deu um jeitinho, nem tentou dourar a pílula. Ele falou realmente o que era. E qual foi a reação do povo? Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: o quê? Tudo o que falou o Senhor, faremos. Era isso que eles estavam decididos. Impressionados, tudo que o Senhor falou, faremos. Você já disse isso para Deus? Senhor, eu vou fazer a tua vontade hoje.
o dia do teu batismo, o dia que você se tornou um adventista do sétimo dia, porque esta é a igreja que aguarda a volta de Jesus e que adora o Senhor no santo sábado e que tem princípios que há mais de 180 anos existe. É uma igreja que Deus tem dirigido. Você tem dito, tudo que Deus falou, eu farei, segundo os seus princípios, segundo o dom profético, segundo a palavra de Deus, eu farei. Mas em algum momento você sente vontade de buscar outra esperança, outros deuses? Eu preciso entender isso e preciso distinguir e definir isso como um sinal muito sério. No livro Testemunhos para a Igreja, na volume 4, página 211, está escrito o seguinte, e isso é importante eu entender agora. Olha só o que diz aqui. O plano de quem, queridos? O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus. Primeiramente no quê? Nos testemunhos, no espírito de profecia, nos escritos de Ellen White. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais da nossa fé. Pontos vitais da nossa fé. Nós somos adventistas do sétimo dia e temos uma doutrina segundo a palavra de Deus e o dom profético para nos orientar com relação a essas doutrinas. Primeira coisa que Satanás faz, não é bem assim, essa história de Ellen White, espírito de profecia, deixa de lado. Depois vem o quê? Ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé. As colunas de nossa posição. Sábado, princípios do casamento, princípios da família, e por aí vai. E então ela diz, depois as dúvidas acerca de quem? Das escrituras sagradas. Você consegue distinguir essa situação hoje? Muitos estão na igreja adventista do sétimo dia e não acreditam na Bíblia como toda a escritura inspirada por Deus. Acham que só parte dela é inspirada. Alguns acreditam que só os evangelhos. Alguns acreditam que só os escritos de Paulo. Outros acreditam só os escritos de Jesus. Já estamos assim. Eu estou falando de adventistas do sétimo dia. Alguns querem reinterpretar a palavra de Deus. Quando Satanás consegue isso, o que diz aqui? E então a caminhada descendente para a perdição. Começa com algumas dúvidas, alguns posicionamentos questionando as doutrinas, a palavra de Deus, o espírito de profecia, posturas, trazendo para a sua vida influências seculares e até de alguns religiosos secularizados, achando que isso é a melhor coisa. E o que isso significa? Será que isso realmente que aconteceu com o povo de Israel depois de ter visto a glória de Deus no Monte Sinai, pode acontecer comigo? Então vamos ver o que o Novo Testamento nos declara, vamos ver o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 24, verso 12. Mateus 24, verso 12, a palavra de Deus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará de quantos? De quase todos. De quase todos. Aí não estou falando só o amor para com o próximo, é o amor para com Deus. O amor vai se esfriar. E aí Jesus diz, aquele porém que perseverar até o fim, será salvo. Agora, o capítulo seguinte, capítulo 25, versos 5 e 6, diz assim, e tornando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Jesus, no capítulo 24, ele fala sobre os sinais espirituais, religiosos e políticos e sociais que aconteceriam no mundo antes da sua volta. E na sequência, ele fala de alguns sinais que aconteceriam direto dentro da igreja, dentro do seu povo. E um dos sinais que ele fala é que aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, ou seja, as virgens que esperam o noivo, que não são contaminadas com doutrina pagã, que têm a Bíblia, a lâmpada, e o óleo na lâmpada, o espírito de profecia, adormeceriam. Por quê? Pela demora do noivo. Aquela demora que teve Moisés no monte de voltar, é a mesma palavra que é usada no contexto aqui, a demora do noivo.
Não que ele não venha, não que ele esteja, tenha desistido, mas ele ainda não veio. Ele demora, segundo a perspectiva, segundo a expectativa daqueles que esperam. E diz que todas adormeceram. Todas as noivas. Todas. E aí então, quando elas estão ali adormecidas, no verso 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Do período mais crítico é chamado meia-noite. E diz: o noivo está chegando. E você sabe da história, algumas entraram no casamento e outras não. E o que fez a diferença? Aquelas que tinham o Espírito Santo com maior intensidade na sua vida pessoal. Porque algumas, todas tinham óleo, mas algumas tinham a mais e outras a menos. Esse foi o problema. Mensagens Escolhidas diz, no volume 2, página 380, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Amém? Amém, igreja? Não cairá, porque alguns estão dizendo, essa igreja apostada, não cairá. Ela permanece. Agora, o que vai acontecer tardando o noivo, enquanto as virgens dormem? Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora em que momento? Da sacudidura. A palha separada do trigo precioso. E esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. A palha, ela é separada porque o vento vem e leva a palha, que não tem semente. Ela é levada pelo vento. Mas o grão, o trigo fica. O que acontecerá no reavivamento? Os santos sairão da igreja? É isso que diz? É isso, igreja? Infelizmente, quem sairá serão aqueles que não têm óleo suficiente. E diz aqui, pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. Momentos difíceis que estão vindo sobre nós, já vieram, virão e se intensificarão. Fará uma grande diferença a experiência pessoal que eu tenho com o Espírito Santo, cada dia. Não que eu vivo dos outros, do pastor ou dos membros da igreja ou alguém da minha família. A minha experiência pessoal e o óleo sobrando do Espírito Santo vai fazer a diferença. Os que não tiverem isso não irão suportar. Inclusive irão aceitar a marca da besta. Queridos, é tempo de reavivamento e de olharmos para o alto. Por quê? Porque o que nos diz Pedro, eu quero te convidar para checar comigo a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 13 e 4. O texto diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, Jesus falou, capítulo 24 de Mateus, últimos dias, e agora Pedro fala também dos últimos dias. Virão escarnecedores com os seus escárnios. E qual é o tom do escárnio? Andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Que demora é essa? Por que Jesus não vem? Isso é conversa. Vocês ficam falando e ficam dizendo, isso aí não acontece, vivendo suas próprias paixões. E alguns que estiveram já entre nós não estão mais resolvendo seguir esse caminho, e infelizmente outros têm seguido também suas próprias paixões. Não vamos esperar Moisés, vamos fazer ídolos para nós, e vamos acreditar que esses ídolos irão à nossa frente e nos conduzirão para a salvação. E aí eu te pergunto, será que conduzirá? O povo de Israel, infelizmente, precisou aprender as duras penas que a idolatria jamais seria a solução para a sua vida. E alguns não aprenderam. Grande conflito, página 608. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Que coisa triste. Mas eu já tenho visto
nesses últimos meses, isso acontecer. Pessoas que eu conheci, alguns colegas meus no ministério, estão tomando esse caminho. E alguns acham que é até normal. Não é normal. Mas é uma evidência do pouco tempo que nos resta para vermos Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Agora, veja o que diz Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, versos 5 a 6. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou: por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Que declaração é essa? Que juramento o anjo faz? Já não haverá demora. Amém? Amém, igreja? Se parece que o nosso Salvador tem demorado, se parece que o noivo está demorando, se nós estamos adormecidos, a mensagem de Apocalipse agora, para o tempo do fim, para os últimos segundos da história desse planeta é: já não haverá demora. E você percebe, e agora sem nenhum sensacionalismo ou exagero, você percebe como as coisas estão acontecendo de maneira intensa e mais frequente agora? Nesses últimos meses, nem 2 anos, uma guerra que explode na Ucrânia, e depois agora em Israel, e alguns estão prevendo coisas muito mais graves desse conflito lá em Israel. Situações em nosso próprio país, terremotos, terremoto na Turquia, depois Afeganistão. Se você entrar no famoso Google e colocar lá a frequência dos terremotos, como eu fiz, você vai ver quanta frequência os terremotos têm acontecido. Alguns que não são tão intensos não são noticiados, mas existem terremotos acontecendo. Coloca lá no Brasil, enchente. A irmã Ana me falou: nossa, eu nunca imaginei que no Rio Grande do Sul podia acontecer aquele tipo de situação. Eu conheci aquela região onde teve a inundação lá no Rio Grande do Sul. Queridos, nós estamos no final. Olha para a sociedade, a imoralidade, o egoísmo, a promiscuidade, o desrespeito para com os pais, para com a liderança. Sinais do controle de Satanás nesse mundo e da necessidade da manifestação do Senhor Jesus. Volta logo, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Lembra que eu disse para vocês que eu estava na estação de Londres, de Waterloo, indo para Windsor? Esse aí é o castelo de Windsor. É o castelo de inverno da realeza britânica. Um lugar muito bonito. Lá próximo está o Newbold, que é o nosso colégio. Nós pegamos o trem, chegamos lá e ficamos encantados com toda aquela estrutura. Lá tem aqueles guardas, ali eles usam a roupa azul, é diferente dos guardas de Buckingham, que usa aquela vermelha, né? Eles usam azul. Eu fiquei ali olhando guarda, aquela manobra toda, eles têm todo um ritual muito bonito lá, tudo organizado, tudo limpo. Mas horário britânico. Essa é a capela de St. George, Castelo de Windsor. A rainha Elizabeth muitas vezes esteve nesse lugar. Aí foi o casamento de um dos príncipes, filhos da Diana, acho que é o mais velho que casou aí, ou mais novo, acho que foi o mais novo que casou. Esse lugar aí que o coro da capela canta, é um coral masculino. Os homens cantam baixo e barítono, e os meninos cantam tenor e soprano. E eles ensaiam durante um período, o ano todo, para cantar para a rainha. Depois de um ano, sai esse grupo e entra outro grupo. É sempre assim. Ensaiam para cantar. Agora para o rei Charles, né? É impressionante como eles cantam. A rainha Elizabeth a cerimônia fúnebre da rainha Elizabeth aconteceu nesse lugar aí. Elizabeth II, né? Que faleceu aos 96 anos. Ela foi sepultada ao lado do príncipe Philip
após 11 dias de cerimônia, aí nesse lugar, na capela de St. George. E fica aos arredores, fica ali junto do castelo de Windsor. E eu fui lá para escutar esse coral cantar que você está vendo aí. Famoso, afinadíssimo, canta a capela. E a gente fica torcendo para ele semitonar, Rose. Não semitona nada. Dá uma semitonadinha aí para o coitado do mortal ficar feliz. Não. Só que nós ficamos tão impressionados com o castelo, com o pátio, e alguém do grupo falou assim, olha, vai começar um negócio lá, coral. Aí nós saímos correndo. Quando chegamos lá, o que aconteceu? O portão estava fechado. Exatamente no horário, às 4h15 da tarde, o coral ia começar a cantar. Nós chegamos 4h17. Já estava fechado o portão. E falamos com o guarda. Aí a gente fala como aquela nosso velho estilo brasileiro. Oh, nós somos do Brasil. O guarda olhou para mim e fez assim. I know. I understand you, sir. But I'm so sorry. E nós olhávamos para ele. Nós viemos de Londres. Pagamos o trem. Queremos escutar. I'm so sorry. Não entramos. Nem dizendo que era do Brasil. Eu acho que ele teve apenas uma história a mais para contar. Outros brasileiros apareceram aí com a mesma história. Somos do Brasil e chegamos atrasados. Voltamos para Londres. Como era o final de semana, nós passamos o sábado lá para assistirmos o coral. Cantam músicas religiosas maravilhosas. É um culto, né, que eles fazem dentro da igreja. Aí tivemos que voltar no domingo. Aí chegamos bem mais cedo. Nos sentamos aí na apresentação do coral, nós sentamos nessas cadeiras aí que tem na catedral, que não são como os nossos bancos, são nas laterais, e o coral então entra pelo centro, fica aqui na frente, eles entram cantando, é uma coisa, a acústica dessa catedral é uma coisa impressionante. E aí eles cantaram e nós assistimos. Mas sabe, queridos, uma coisa muito importante para nós. Chegamos 3 minutos atrasados e não pudemos aceitar, e nós voltamos no outro dia. E tivemos uma chance, a segunda chance. Mas no reino de Deus, não terá a segunda chance. É agora. Mateus 24:13 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar é buscar o meu Salvador e ficar confiando na sua promessa. Ele tem demorado, mas ele vai voltar. Não ouça a tentação do inimigo de buscar outros deuses. E se eu falo para alguém nesta manhã que tem confiado em outros deuses, eu quero te convidar para pedir a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e tenha fé em Jesus, porque Jesus está chegando. Você ouve há muito tempo falar sobre isso, mas ele não esqueceu e vai cumprir a sua promessa. O que precisa ser feito neste momento, para que você fortaleça a sua confiança, mesmo que ele ainda demore mais um pouco, ele vai chegar, e é tempo de ver Jesus. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno
só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor ao merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa, pela certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor ao merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera, já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Igreja, Senhor Jesus, estou aqui, vocês. O dia enfim, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. E então, me leva para o céu. Amém. Vamos subir. Me leva para o céu. Igreja, louvado seja Deus. Vamos cantar a nossa esperança? Hino 464, Tati. Não desistir. Vamos nos colocar em pé.
desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Nós não desistimos, Senhor. Não desistir. Cristo vem logo. Prega agora, pode raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, porque Ele virá. Oremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.